Olá, vou escrever aqui live com Heitor. Vou deixar fixado para quem for entrar, quem quiser fazer perguntas. Temos perguntas já nos comentários. Olá, Heitor. Coisa aí. Muito bem. E estou com cara de sono ainda. Tava muito boa minha soneca. Olá, E aí? Tá dando pra me ouvir direito? Porque eu tô sem fone. tá sim, tá tudo Tá, ótimo. muito bem. E tu, tá me ouvindo também? Tá muito bom o som por acaso. Ótimo. O teu Eu vou microfone é só do. colocar. Ah, Teu microfone é o do celular ou tem microfone no fone? não, ele tem um microfonezinho. Ele é um headphone com microfone. Poxa, tá aí. Eu quero o nome desse microfone aí, desse fone depois, que eu gostei bastante, viu? Show, beleza, então. Que é Coloquei só um que. efeitozinho só pra gente. Ai, pode colocar efeito, né, nesse negócio. Isso. Que legal, gente. Gostei Esperar a desse galera entrar. bastante. É sempre muito pálida, né? Você tá muito doido. Gente. Então, né? Provavelmente não vou achar um efeito. Isso aqui eu acho que é muito estilo, né? Adorei. Vamos pro sem efeito mesmo, por enquanto. E aí, Então, a como gente vai vai. você? Tá tudo bem, ainda bem. Eu tava um pouco ansioso pra essa live, confesso. Mas, Você primeira já live fez que eu lives faço. antes? Não, que nada. Tipo assim, em grupo eu já tinha feito, mas eu mal falava. Mas essa é a primeira vez que eu estou com foco. Tá um pouco Muito bem. estourado aqui por causa da luz. Eu botei a minha luz do jeito que eu falei, ó. Sem a luz, Uhum. com a luz. É, aqui é o que eu tô de frente Oh, pra janela, então vem tudo assim na minha cara. muito bem. E Ok, aí, temos. A gente começa logo? como é que vai ficar gravado aí? Senão, acho que Tá demora certo. muito, né? Pro pessoal que for ver gravado depois. Uhum. Fale um pouco de Então, você. Bora começar do início. Quem é ok. você? Como o inglês Pronto. surgiu na sua vida? Certo. O Heitor, ele é um cara muito legal. É, É então, verdade. eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de aprender desde coisas muito simples a um pouco mais complicadas. Digamos que a língua seja parte dessas coisas complicadas. Hum, E é engraçado de falar sobre inglês e coisas difíceis na minha vida, porque eu lembro que surgiu automaticamente na minha infância, sabe? A minha infância eu não tive muito contato com o inglês. No meu colégio era a única coisa que bastava assim para mim de inglês. Ah, eu sei falar uhum, you, eu sei falar I love you, the books on the table, coisa uhum, simples. E eu era uma criança nos anos 2000, então era muito comum ter músicas do tipo, né? Tipo, músicas com a temática em inglês ou até mesmo sátiras, como essa do The Books on the Table, ou tudo que termina com Asian no final em inglês. Era isso, a minha infância. É, mas a coisa começou a desenvolver em mim com filmes. E uhum. um deles foi por isso que eu deixei bem destacado naquela coisinha que o filme do meu coração é Harry Potter. Mas me ajudou assim muito mesmo. Não tenho nem como mensurar a importância de Harry Potter para mim. Criança que sempre gostei muito de assistir filmes. Então, Uhum. meu desejo de desenvolver o inglês surgiu daí, dos filmes. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu sei a resposta. Se eu sei, eu já esqueci. O que que te Ah, levou a fazer letras em inglês? Foi a tua primeira opção? Ou não tu foi minha tinha vontade de primeira outra opção. coisa? Não, no ensino médio, eu me lembro que eu estava pensando em fazer jornalismo. Eu estava entre jornalismo e direito. Hum, E eu tava, assim, me deu um pouco de ansiedade também, pra falar a verdade. Pensar em direito, nossa, tudo que eu vou passar.
se eu for passar em direito vai ser muito complicado para mim e não quero essa carga não. E depois eu fui pontuando outras coisas, né? Tipo, o que aconteceu na minha vida, por exemplo, qual a matéria que eu me dou melhor aqui? Então, cara, Uhum. inglês tem se destacado um pouquinho. E eu fui também percebendo outras coisas com o inglês na minha vida. Por exemplo, no meu primeiro ano do ensino médio, a turma tinha 49 pessoas e apenas 9 pessoas tipo, se deram bem em inglês, entendeu? E eu era Uhum. uma das 9 pessoas, então, ok, eu não sou tão ruim assim em inglês, entendeu? Né? Foi por aí. E também uma conversa que eu tive na aula com um professor uma vez, que foi assim, me impulsionou muito para a área da letras, principalmente da área da letras inglesa, que Uhum. foi por conta de um simples informaçãozinha de ele perguntou o que é que a gente escrevia na porta quando a gente não quer ser incomodado e eu falei don't disturb e ele falou Heitor, tá muito correto assim, na verdade é do not disturb, mas olha, você tem um vocabulário muito bom. Ele parou a aula para isso, entendeu? Ele parou a aula para falar do quanto eu poderia aprimorar o inglês. Eu fiquei tipo, ok, tá, então tem alguma coisa me levando para essa área. Devo Acho que pontuar eu tô isso. sabendo alguma coisa, né? Hã? Acho que eu tô sabendo alguma coisa, né? Então eu acho que eu tô sabendo e eu posso passar isso, porque a minha grande preocupação é, além de me formar, eu também quero contribuir com a sociedade, entendeu? Eu não quero ser Uhum. só uma pessoa a mais, eu quero tipo, passar tudo que eu sei para outra pessoa. É isso que é o legal de viver em sociedade e comunidade, né? Uhum. Então, estar numa área que me faz bem, me faz me sentir confiante é muito gratificante. Isso é bom. Bora começar com perguntas. Bora sim, bora sim. Eu vou na ordem que tá aqui. Pode ser. Tá. Faz A assim, ó, primeira, faz no dedo aí. né? Você vai rolando o mouse, né? E onde parar, parou. Deixa eu ver se Isso, tem alguma que dá pra meio que seguir numa ordem certo. cronológica. Essa aqui, ó. Da Vanessa Cardoso. Quais foram os fatores que te influenciaram a aprender inglês? Acho que tu já falou um pouco, né? No começo dos Isso, filmes. filmes. Acho que outro fator legal de se ressaltar é as músicas, né? Como a gente era criança, adolescente na época dos anos 2000, a gente tinha muito. A gente tinha já acesso à informação, mas não era tanto quanto hoje em dia. Então, Uhum. assim, música era o nosso entretenimento total. A gente sabe É, as letras das bandas emos, das diva pop, tudo. né? É, porque hoje em dia a gente pega qualquer música em qualquer canto, bota lá pra tocar e que nem tu falou, né? Deixa tocando enquanto tá fazendo Isso. outra coisa. Exatamente. Tipo, a gente tem que estar muito. A gente tinha mais esse fervor pelo aprender. Não que as pessoas hoje em dia não tenham, mas é tanta informação que você Sim, não é mais tão importante assim procurar pela letra de uma música. Ela já aparece assim na sua é, frente, entendeu? é verdade. Antes era um negócio mais difícil, né? Você tinha que sair catando É, os negócios e ir juntando tudo, tentando fazer entender. Hoje em dia, até se você não entender alguma coisa com a música, tipo, o que é que essa pessoa quis dizer com isso? Tem altas análises, né, da galera na pois, internet. exato. Tem o Genius, né? Que é o site, eu acho, de música. Eu nem Ele lembro de um específico, eu só sei que você acha tudo, né? Você bota lá, tem tem tudo lá pronto. a frase lá que o cantor quis dizer, tá até destacada. Aí você clica e É, tem uma entrevista com o cantor e ele explica tudo, tudo. né? E e na nossa época era tipo, gente, num fórum de algum, sei lá, Orkut. Gente, o que é que ele quis dizer com essa coisa aqui? Né? Tipo isso. Bons tempos de descobrir Bons músicas. tempos. Sim. Aqui, ó, do Wagner. Você, em particular, adotou algum padrão de aprendizagem da língua inglesa durante o seu aprendizado? Utilizou algum método em particular? Procurou algum tutor ou algum aplicativo? Eu tentei aplicativos, o Duolingo, que é o mais conhecido, né? Uhum, Eu acho ele muito útil, ele só não foi útil para mim. Porque a minha forma, por mais que lá eles trabalham muito com repetição, a uhum, minha forma de fixar um conteúdo é mais destacando as frases, porque eu gosto muito mais de pronúncia do que gramática. Não que gramática não seja importante, mas
O meu talento é mais para essa parte. E Uhum. eu sou muito mais afixado nisso. Ou seja, trailers de filmes me ajudaram muito. Até mesmo assistindo filmes, como eu sempre fui uma criança que repetia muito as coisas, então eu assistia, sei lá, Homem-Aranha 10 mil vezes dublado. Em inglês eu fazia isso, a mesma coisa. Eu assistia legendado e tentava pegar a frase dele, mesmo que tivesse errada, eu Uhum. falava, entendeu? Então essa foi a minha forma de aprendizado. Tanto que para mim foi um choque quando eu descobri que a gente não fala I can know. Para mim foi um choque. Ah, sim. Aí eu sempre falava rápido, I know, I know. Aí quando eu vi que a pronúncia era I know, eu fiquei, quê? Como assim? Tipo, a minha infância foi toda. Então, foi tudo uma mentira. Exatamente, esse é o sentimento. Então, assim, a minha forma de aprender pode ser que não funcione com outra pessoa, é muito individual. Então, a minha Uhum. forma foi muito da repetição mesmo. Tu fez algum curso ou foi tipo de escola, estudou sozinho e aí faculdade? Eu fiz alguns cursos na minha vida, mas vou situar o que aconteceu. É, Eu, em 2012, 2013, eu estudava no IFCE e eu fiz o CLEC, que ele é Uhum. coligado, acho que é essa palavra, com Não sei. o IFCE. Então eu tinha desconto lá e eu fiz o curso durante 3 semestres. A grande coisa, o grande motivo de eu ter saído de lá foi porque eu pensei, pô, eu já sabia um pouquinho dessas coisas. E também que eu tinha saído do IFCE, ou seja, o vínculo ia cortar, né? Olha lá, menina. Uhum. O vínculo ia cortar. Então ia ficar muito mais caro para mim na época, né? Então eu não pude continuar. Mas depois, quando eu já estava trabalhando, eu voltei pro CNA. Eu fiz um semestre, o último nível. E foi assim, o Masters 2, eu acho. Então é muito bom mesmo. Me ajudou muito. Mas foram esses 2 cursos que eu fiz mesmo. O resto foi Uhum. de escola e videogame. Muito videogame. Nossa, videogame demais. Porque o teu inglês é britânico, né? Não? Pelo menos tem um sotaque quando eu escuto tu falando, ele soa mais Algumas britânico pra mim. algumas palavras. É porque eu gosto mais do inglês da Califórnia, sabe? Uhum. As Kardashians. Não, mas algumas coisas tem tipo. I'm going to. Tá vendo? Já tem Pois uma é. entonação diferente, mas não muito. Eu já tentei muito no começo, tipo, quando eu entrei na faculdade, nos primeiros Uhum. semestres da gente, inclusive, eu falava muito, eu tentava falar muito com o sotaque dele, só que pra mim soava muito, além de ser muito difícil pra mim, soava muito Uhum. falso, sabe? Aí eu falei, Uhum. não, eu vou deixar só eu falar. Então, Só fala, né? só fala, não precisa, tipo, tem orgulho do teu sotaque. Às vezes ainda sai um sotaque muito brasileiro, inclusive ontem foi um deles, mas, sim. Mas é um negócio que sempre vai estar, né? De alguma forma, eu acho. Sim, é a sua identidade, né? Então, assim, a gente também não pode É, eu excluir também isso. eu concordo com isso. Uhum. E deixa eu ver aqui outra. Essa daqui, da Amanda. Gente, eu não tô dando oi pra todo mundo, porque eu não quero atrapalhar a fala do Heitor, tá? Mas oi todo mundo que Oi, entrou. Osana. Oi, galera. Oi, Lili, oi, Lavínia. Ó, a Amanda falou, já tentei umas 3 vezes fazer curso de inglês, mas não me prende. Tem algum método que ajude? Eu acho que Tem o alguma método dica? principal é força de vontade. Porque, assim, a gente pode fazer 10 mil cursos, sendo deles o mais caro, o mais barato. Se você não tiver uma persistência ou não tiver um objetivo em si, vai Uhum, ser um pouco complicado, né? Então, assim, a dica que a gente dá, que a gente aprende mais na faculdade mesmo também, é ser específico com o seu objetivo. Por exemplo, quero aprender inglês para viajar. Ok, vou focar a priori no vocabulário desse tipo de inglês, inglês para viagem. Por exemplo, uhum, vou querer saber como é que se fala mala em inglês, qual é a diferença de baggage e luggage, como é que se fala aeromoça em inglês, entendeu? Tipo, tenta focar nisso primeiro, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai te motivar para continuar. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela só queria o inglês para listening, né?
só queria entender o inglês. Então, ela viajava muito com o marido dela, viaja, né? Ela viaja muito com o marido dela e ela falou, teacher, minha dificuldade é muito de pronunciação. Mas, assim, meu objetivo agora era só entender. Eu quero entender o que as pessoas estão falando. E a gente teve 3 ou 2 meses de aula, onde a gente trabalhou muito esse negócio de inglês para viagem. E ela falou, depois que ela voltou da viagem, ela disse que teve uma experiência sensacional, que foi quando eles estavam num parque e o marido dela, que sabe inglês, ele tava mais pra trás. E o guia turístico tava falando com ela. E ela tava, tipo, só acenando e balançando a cabeça. Aí tá a hora, ele falou sobre alugar um local. E ela foi e falou pro marido dela, né? Amor, ele tá dizendo que a gente... Ele tá perguntando se a gente quer alugar o local, mas a gente só quer dar uma passada aqui. Aí o marido dela ficou tipo, tu entendeu o que ele falou? Ela, eu não entendi o que ele falou. Entendeu? Então foi tipo, o clique dela naquele momento, ela voltou assim para as aulas muito, muito mais motivada. Me deu até um Toblerone gigante. Uhum. É o que a gente estava falando ontem, né, da questão da motivação. Eu até comentei contigo que eu já comecei espanhol e alemão 2 vezes e parei as 2 vezes e agora eu tô pensando de novo em começar. Uhum. Só que eu não tenho, assim, um objetivo definido. Era tipo, quero aprender porque eu acho legal. E isso pra mim não é motivação suficiente para continuar os estudos e aprender, né? Então acho que, assim, no caso da tua aluna, tipo, ela tinha um objetivo muito específico. Sim. Então, isso com certeza ajuda. E também ter tido a experiência de ter percebido que estava melhorando, que conseguiu entender, né? Porque às Uhum. vezes a gente não percebe o nosso progresso, acha que não está melhorando, e Sim. aí desmotiva também, né? A mesma aluna, por exemplo, no primeiro dia de aula vai ser inesquecível para mim e para ela também, com certeza. Tá travando um pouco aqui a tua. Eu fui perguntar se ela queria água. Tipo, water é uma das coisas mais... Hum, agora eu não tô te ouvindo. Pessoas que estão aí, vocês estão ouvindo o Heitor, porque aqui eu não tô ouvindo. Ah, o Heitor caiu, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Eu vi que a Lavínia escreveu acha. Eu não entendi o que é o que tu acha. Vamos ver. Chegue, Heitor. Aí, E aí, voltei. tu tava falando da tua aluna. Então, uma das coisas, das primeiras aulas foi quando ela falou que tinha dificuldade com... Não, eu perguntei pra ela se ela queria água. Tipo, eu ofereci água pra ela. Uhum, E até mesmo um oi, um olá, ela ficou tipo, não tô entendendo. Ela já é uma senhora, né? Então, uhum. pra ela foi uma dificuldade muito grande no começo. Então, depois dos primeiros meses, foi tão natural pra ela que quando a gente entrava na sala, eu já oferecia água pra ela, ela, no, thank you, teacher. E eu, ok, ok, who's this girl? E foi, tipo, muito, muito legal a evolução dela. Foi uma das minhas preferidas de acompanhar. Isso é massa. Vamos ver o que mais. A, Dentre a aquela Lavínia comentou aí. alguém me contou que o pessoal dos Estados Unidos acha o nosso sotaque bonito. Isso é por conta do que a gente fala, por exemplo, hot dog. Então parece ser cachorrinho quentinho. É verdade, tem isso. Hot, hot dog. Eu tava tentando lembrar aqui se alguém já tinha falado do meu sotaque. Uma vez falaram que o meu sotaque. Perguntaram onde eu tinha aprendido inglês, porque o meu Aham. sotaque era muito misturado. Eu fiquei tipo, será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que é que isso quer dizer, Eu, né? eu na vida. É, Né? eu acho que é porque eu já vi alguns vídeos sobre isso e o povo diz que o sotaque brasileiro para homens é mais atraente, entendeu? Aos ouvidos femininos e coisas do tipo. Pois tá aí. Então, tipo, homens, se quiser uma vida lá, queixem pessoas dos Estados Unidos, brasileiros. Né? Aprenda inglês, mas mantenha seu sotaque. É muito importante. É, eu também acho que o brasileiro fala até bem. Assim, eu acho que o pessoal do Nordeste tem um pouco mais de dificuldade com a pronúncia no final das Sim. palavras,
Mas eu acho que em geral a gente fala bem. Eu acho que nem só pelo final, tem facilitadores no inglês que ajudam muito mais o povo do sul, né? Por exemplo, falar porta é muito mais fácil falar door. Coisas do Sim. tipo, a gente não fala porta. Não fala porta. Então, pra gente, brasileiro, eu acho que vai ser muito mais. Ou brasileiro não, nordestino vai ser muito mais fácil, talvez, falar com inglês britânico, né? Então, Hum. open the door. Será Então, que fazer tem? algo mais. Não Fico sei, curiosa para ver se tem alguma pesquisa a esse respeito, tipo, de olha, pode ser meu qual TCC, inglês seria inclusive. mais fácil, talvez, de aprender, não sei. Meu Começar a TCC. pesquisa, né? Monografia. Esse Vamos. negócio do ritmo da fala é um negócio interessante. Quando eu fiz espanhol, a minha professora falava muito isso. Que cada língua tem o seu ritmo, né? E às vezes a Sim. gente quer, tipo, falar outra língua, mas da forma como a gente fala a nossa língua. E Aham. aí dá certo, mas não tem aquela fluência, né? Assim, que é da própria língua. É interessante isso. Eu notei mais isso com o Mas espanhol, porque o espanhol tem um ritmo bem que você nota bastante, né? é, eu só acho que também pode ser um pouco preocupante esse negócio do ritmo, porque até mesmo no português eu sou muito lento. Então, tem Tem, momentos que eu tô aqui, eu, tipo, tá, tem que pensar na palavra, entendeu? Então é tá uma coisa minha. processando ainda, né? Então eu acho que quando você coloca na cabeça essa ideia de que o inglês tem um ritmo diferente, que é verdade, mas eu acho que não devemos ficar tão presos nesse conceito, sabe? Não, Porque não. senão, Não devia ser o senão foco, você. entendeu? Isso, senão você pode se inibir e falar, não tô fazendo certo. É, eu não tô falando daquele jeito, então eu devo estar falando errado. Exatamente. E nossa, falar errado, gente. Por favor, parem disso. Não existe fala certa, não existe fala Não. errada. Tipo assim, Existe fala. fala, só fala. Tá errado agora, mas um dia acerta, mas pessoa, ninguém Exatamente. nasceu falando português, né? Mas é legal. Como eu disse, né? Eu falava I can know, então Eu vi um dia eu desse um percebi vídeo que de não alguém era assim. assistindo no TikTok, que era falando justamente desses sons, que são sons mudos, né? E aí era o Sim. cara zoando com ele mesmo, de era como se ele fosse dois personagens. Aí um personagem falava os sons que não era pra falar, os sons mudos, Aham. som das letras, né? E o outro ficava tentando corrigir, dizendo, não é assim que fala. Oh, meu Deus. Era Mas, por legal. exemplo, a gente aprende muito nos cursos de inglês aqui que o ing, né? O ing, a gente não Uhum. pronuncia o G no final, né? Então a gente não fala. A gente fala dancing. A gente não É, fala não é? dancing. Mas É, existem alguns lugares que eles falam dancing. Dancing. Então, tipo, o que é certo, entendeu? Não tem isso. Não tem essa história de certo e errado. porque também depende de tanta coisa, né? Depende do país, Sim, depende da região do é país, depende do cultura. momento que você está falando, depende com quem você está Total. falando. É. Isso Exatamente. aí pode entrar até para a pergunta da Ivna, que é dicas para ajudar com pronúncia. Dicas para ajudar na pronúncia. Eu Faz aí a tinha tua pensado pergunta. em umas. Eu tinha pensado em umas ferramentas que pode ajudar, por exemplo, entender um pouco do alfabeto, o básico do alfabeto, e notar que, como Uhum, no português também, as vogais elas vão ter som diferente em determinadas situações, até mesmo o, os artigos, né? O the, a gente pode uhum, falar the ou the, dependendo da situação. uhum, A gente fala the door, mas a gente não fala the apple, a gente fala the apple. Então vai sempre mudar. uhum, Eu acho que entender um pouco das vogais já ajuda muito, das vogais não, do alfabeto já ajuda muito. Depois uhum, disso, vai tentando entender a estrutura da palavra, que é um pouco mais complexo já. Tenta procurar uma proximidade com o português. Tem muitas palavras que se parecem com o português. Então, por exemplo, interesting lembra uhum, interessante, né? Mas a forma de falar é diferente. Uh, uhum. entre outras. Então, Sim. entender E o também alfabeto é é essencial. ouvir bastante, né? Porque, que nem eu mostrei aqui um dia, um textão que fizeram, né? Um poema, uma coisa sei lá, um texto gigante que fizeram com várias palavras em inglês que são parecidas, mas que tem um som completamente diferente. Porque muita Nossa, eu palavra não vi, dá eu pra adorei, saber. Em inclusive. inglês, eu amo aquele texto, um dia eu vou aprender ele todinho.
Porque você tem que conhecer as palavras, porque muitas vezes lendo, só lendo, você não vai saber o som daquela palavra, né? Então, escutar Exatamente. bastante, consumir bastante também coisas de áudio, né? De música, de filmes, de qualquer coisa que Sim, esteja sendo falada. E ir atrás de entender que palavras são aquelas, né? Porque tem gente que bota o filme lá, bota a música lá e pronto, tá ótimo, eu vou aprender tudo, mas não para observar o que é que tá ouvindo, ou pegar uma palavra que achou interessante e anotar aquela palavra, esse tipo de coisa, né? Então, sim. quanto É, mais escutar também, a gente vai conseguir falar, né? Vai ter aquela memória do som da palavra. sim, exatamente. Tem muitos sinônimos também que já ajudam mesmo na própria pronúncia, além de te dar um novo vocabulário. Então, por exemplo, para mim foi um outro mundo quando eu aprendi que glad era um sinônimo de happy. Então foi assim, uau. Eu antes Uhum. de você falar how are you? How are you? I'm happy. Okay. I'm just a little bit glad to see you, but entendeu? Mas a gente pode modificar as coisas. A gente não precisa só falar happy Sim, todo o tempo. eu acho muito legal perceber essas palavras que são sinônimos, que eu acho que tem, tipo, nuances diferentes, né? Que se Sim, adequam a momentos diferentes. Eles podem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas que se encaixam melhor em certos momentos, né? Dependendo da palavra que você exatamente. usa. Tem a Isso. pergunta aqui da Lavínia. Ah, Já vi estudos que falam que você muda sua personalidade em outras línguas. Eu acredito muito que tem vários raciocínios que hoje eu tenho por conta das outras línguas, por conta da dinâmica da própria língua. Como vocês sentem isso? Não eu pode acho perguntar que qualquer coisa. eu acho que não sei, personalidade eu acho um pouquinho forte essa palavra. Mas eu acho que com certeza muda a sua concepção de mundo quando você aprender uma nova língua, você aprende também uma nova cultura. Então isso Uhum. é um fato. Eu, por exemplo, hoje em dia eu estou aprendendo norueguês e para mim tem sido sensacional a experiência. Eu estou aprendendo através do Duolingo, né? É? O aplicativo mais famoso assim. Mas para aprender norueguês você tem que colocar as configurações do aplicativo em inglês, porque só está disponível em inglês. É. Tem Uhum. essas coisas Húngaro assim. também, eu descobri. Pois é, né? Então, É. assim, eu acho que você tem uma nova concepção de mundo. É. Mas, pode mudar a sua personalidade de certa forma, né? Se a gente for parar pra pensar nisso. Porque você pode É, mudar maneiras de agir, talvez. eu acho também muito forte dizer assim que muda a sua personalidade, mas eu acho que muda Aham. algumas coisas, principalmente a forma como você vê o mundo, né? Tipo, o seu repertório vai estar baseado em outra língua e nem sempre as coisas que tem em outra Sim, língua e outra cultura tem na sua cultura, né? Eu lembro só sim. de um texto que eu vi, não sei onde foi que eu vi. Era um texto falando de uma região que a pesca era uma das atividades principais, a maioria da população era pescadores, e aí eles tinham centenas de palavras que eram relacionadas à pesca, a peixe, à Uau. água, a mar e um monte de coisa, Isso porque eu não era a sai. necessidade daquela região, né? Então, tipo, quando você vê uma coisa também. É até interessante quem sabe outra língua, porque às vezes tem palavras que você não consegue expressar na sua língua. Eu Sim, uso muitas palavras em inglês porque demais, demais. eu não acho uma palavra em português para aquilo que eu quero dizer. E aí eu uso uma palavra em inglês. E vice-versa também acontece, né? Então eu É. acho que muda nesse sentido, da forma como você vê as coisas e na forma que você passa a se expressar também. E eu Aham. acho isso muito legal. E aí eu acho que quanto mais línguas você sabe também, isso vai, né, se ampliando. Com E certeza. legal relembrar que tu sabe alemão, Lavínia. Se eu for aprender alemão, já tem uma coleguinha Nossa, pra praticar. alemão eu comecei ano passado, só que coisas da vida aconteceram e eu acabei não continuando. Mas eu tenho todos os livros e de vez em quando eu dou umas olhadinhas, só pra não esquecer do que eu sei. É, Mas tem eu alguns pretendo livros continuar aqui. assim. E, por sinal, norueguês é muito parecido com o alemão, tem muitas coisas parecidas. É? Pois tá Sim, e aí. muitas coisas parecidas com o inglês também. Por exemplo, man, em inglês ou em norueguês é man, então é a mesma coisa. É, Happy é glad. Então temos muitas pois tá coisas aí. parecidas. E porque... Ah, Lavínia gravou 20 mil stories em alemão e eu fiquei, meu Deus, gente, meu sonho de Nossa, vida. Eu vi. Mas, Heitor, por que que tu decidiu aprender norueguês? Agora que tu comentou de novo, eu fiquei curiosa.
É porque eu sou metido. Não. É porque eu decidi. Eu gosto muito de uma cantora norueguesa. Não, a gente não tem motivo, não. Foi porque eu gosto dessa cantora norueguesa. E eu pensei, no dia que eu encontrar com ela, eu vou querer falar norueguês com ela. Foi isso, foi essa minha base. Mas depois, isso foi a inicial, né? Mas depois mudou. Tipo, não, quem sabe isso, a Aurora, olha aí, quem me conhece. Exatamente, a Aurora, ela mesma. Então, depois de um tempo se mudou esse meu objetivo se mudou para vou querer conhecer aquele país. Já que eu pesquisei tanto sobre ele, gostei muito da cultura, da forma como eles veem o mundo e em suas várias formas, seja religiosas, culturais, essas coisas. É tudo muito diferente, sabe? Então me chamou muita atenção e eu, não, ok, preciso algum dia conhecer esse país. Então se tornou, era uma coisa micro e virou macro, entendeu? Uhum. Legal. Mas Eu foi tinha por isso um mesmo, pela objetivo. Aurora. Uhum. Exatamente. A gente tem que Mas, sempre encontrar esse objetivo. concordo. Vou achar o meu objetivo em alemão e espanhol. Mas eu gostei o que a Lavínia falou aqui, né? Que a gente está sempre aprendendo a língua, com certeza. Sim. Quase todos Ó, os dias que eu estudo inglês, eu aprendo um negócio que eu fico, meu Deus, eu não quer, sabia disso. quer saber uma curiosidade do inglês? Vou falar agora pra vocês assim do nada. Hum, Vocês conhecem o Cockney? Cockney é um sotaque específico do Reino Unido, né? uhum, Acho que tá travando um pouquinho. tá travando um pouquinho só. Pronto. Voltou. Então, o Cockney, ele é... Eu só não me lembro qual a região dele específica, gente, tá? Mas ele tem aquele sotaque um pouco mais diferenciado e meio abafado, porque a Uhum. região que era... A região que fala esse tipo com esse tipo de sotaque, eles moravam perto de indústrias e essas indústrias jogavam muito poluentes nos rios. Então a forma deles falarem para não respirar aquela coisa era meio que sendo nasalizada, então por isso que eles falam desse jeito. Então é bem Poxa, parecido mesmo, meio parecido com o australiano, sabe? Tipo, falar hello freckles. Eles falam muito desse jeito assim. Então o Cockney, não sempre, né, mas a maioria é por conta uhum. disso, desses poluentes dos rios. Foi um amigo um colega de trabalho meu que morou lá. Ele me explicou essa história e eu fiquei tipo, uau, abismado. Eu nunca É ia muito bom. imaginar. Uhum. Então, é Nossa, aquela coisa, né, de o fenótipo da pessoa também afeta, né, na forma de falar. sim, com certeza. O que mais a gente tem aqui? Aquela que a gente ficou, uau, que pergunta, do Gabriel. Ah, Dentre a sim. literatura, o audiovisual e a música, qual é o modo que você encontrou mais eficiente para consumir e praticar o inglês? Eu tava falando com a Manu que essa pergunta eu tinha entendido ela errado. E eu tinha entendido excluindo a literatura, o audiovisual, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou responder isso? O que é que sobra? Né? Mas depois veio uma coisa na minha cabeça e eu vou falar depois. Mas no momento, assim, o que me ajudou dentre esses daí foi o audiovisual, sem dúvidas. Foi algo que foi muito mais recorrente na minha infância. E não é aquela coisa de que, quando você era mais novo, você vai aprender mais rápido. Não, é porque a minha memória ela parece que só funcionava melhor naquela época mesmo. Hoje em dia tá um pouquinho ruim. Mas, assim, eu joguei muito videogame minha infância todinha. Eu assistia muito filme. E graças a esses filmes, e também graças a coisas da vida, a minha mãe chegou em casa com um filme do Homem-Aranha e ela falou, então o filme que tu queria e tal. Coloquei no vídeo cassete, era um filme legendado. Eu tinha 6 anos. E eu falei, eu não sei nem ler direito. Mas vou tentar aqui, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia, pra mim, eu colocar o filme, o mesmo Homem-Aranha, colocar o filme pra tocar, sempre vai ter um momento lá, uma frase específica que eu vou falar com a frase de inglês. Não vou lembrar nunca da frase dublada, porque eu assisti o filme dublado, sei lá, umas 5 vezes, talvez. E fez muito mais parte da minha infância falar inglês, aquele filme. Então, Don't Tell Harry é a minha frase preferida. Mas, o audiovisual foi o principal. E videogame é muito de RPG, né? Final Fantasy foram
Legend of Dragoon, Breath of Fire foram uns dos que mais marcaram, porque eu não entendi o que queria dizer, eu procurava o dicionário, pegava, lia, o jogo ficava lá, rolando, e eu lá, lendo Uhum. com o dicionário. Ok, mas o que é que ele quer dizer com isso? Mãe, o que quer dizer essa palavra aqui, entendeu? Então foi muito desse jeito. Os meus amigos da rua também me ajudavam muito com isso. A gente jogava o mesmo jogo, então a gente sempre... E o Yu-Gi-Oh! Também, aquelas cartinhas, né? Vinham em inglês Aham. algumas delas. Então sempre foi essas coisas mais assim, visual, no caso audiovisual também. Pra quem gosta de jogo, muitas vezes é o primeiro contato, assim, né, com o inglês, que É, consome nos jogos. Pra mim foi o Pokémon, era em inglês, pronto. mas a maior influência foi mesmo as músicas, que eu ficava lá querendo traduzir as músicas todas e saber o que é que dizia e entender tudo que eu tava ouvindo, né? Os filmes foram, Vagalume eu tava lá todo dia. né? Nossa, esses sites de letras de música são meus favoritos. Sim, os É muito fóruns do legal, Orkut também, valeu muito a pena. né? Bons tempos. Sim. E essa aqui, a gente falou do Duolingo um pouco, mas aqui ele fala, o João Gabriel pergunta dos outros aplicativos, né? Como você avalia os aplicativos de intercâmbio, aqueles que permitem se comunicar com pessoas de outras nacionalidades, enquanto ferramentas para aprimorar o inglês? Então, eu confesso que eu não tive muito contato com esses aplicativos, essas formas de contato com nativos da língua, Uhum. mas, assim, as pessoas que utilizam, eu que utilizo, por exemplo, o Duolingo, mas já que a gente está excluindo ele, eu acho muito útil o Duolingo, mas outros eu não conheço mesmo. Talvez uma forma que eu recomende seja utilizar, não aplicativos específicos, mas, por exemplo, redes sociais. Tipo, o Twitter é uma das melhores redes sociais para você desenvolver o seu inglês. Porque, além da Uhum. notícia ser instantânea, a maioria dos usuários, por mais que seja brasileiro, em algum momento vão falar inglês. E sempre vai ter coisas assim novas para você aprender. Um dia desse eu estava aprendendo que era thread. Eu não sabia que era thread. E eu fiquei É tipo, verdade. ok. Eu acho tão engraçado Surgiu quando eu isso. vejo fio. O É, pessoal não, segue o não, fio. Aí eu, gente, que fio? o fio. Mas, Uhum. tipo, se a gente for traduzir, né, segue a trança. Tipo, Né? segue a trança. Eu acho ótimo. Mas eu acho muito legal. Tipo, tem gírias que eu aprendo no Twitter. Então eu trocaria talvez um pouco esses aplicativos específicos para redes sociais. O lance da rede social é só ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe Uhum. quem está do outro lado, assim, basicamente, como a gente não sabe pelos aplicativos, mas eu acho que é um mais descontrolado esse negócio de não saber quem está do outro lado. É. Então, nunca passe informações Eu pessoais, também gente. nunca. Eu. É. Eu também nunca fui atrás assim, de um aplicativo específico para falar com pessoas nativas. Eu já ouvi falar de vários, né? Que tem a chance de falar tanto com pessoas nativas até com professores, né? Tem uns que são com professores nativos. E tem um que eu descobri recentemente, mas eu ainda não testei, que é um site e você entra e são tipo salas de bate-papo por áudio. Então a galera cria uma sala, bota um tema e aí o pessoal entra e vão conversar sobre aquele tema. Só que eu ainda não testei aquele. E tem até uma regra, tem várias regras, tipo, se você entrar na sala e não falar nada, vão te tirar da sala, porque o objetivo é realmente você conversar. Mas eu acho interessante ter essa vivência também, até porque às vezes a galera vai aprender inglês, mas tem vergonha de falar, né? E é muito bom. Valeu, Heitor, caiu. Vou continuar falando. É muito bom você ter essa prática desde o começo, mesmo você falando errado, entendeu? Volte, Heitor. Obrigada, Carla Joyce. Tem uma pergunta da Lavínia aqui que eu vou responder só o Heitor voltar. Welcome back. Tem Oh, uma pergunta thanks. aqui da Lavínia. Heitor, você aprendendo norueguês e você, Manu, quando foi aprender alemão e espanhol, vocês sentiram uma certa caída no inglês? Carlinha, eu vou deixar salva a live. Vou, pensei que vou responder, eu já estava pensando na pergunta dela. Para mim, eu não senti uma caída porque eu já estava dando aula de inglês. Tipo assim,
A primeira vez que eu fui aprender Hum, espanhol e alemão, eu pensa. não estava dando aula ainda, não estava nem mais estudando inglês, assim. Então não lembro de ter percebido uma caída, porque eu basicamente não estava usando o inglês na primeira vez. Na segunda vez que eu fui aprender alemão e espanhol, eu já estava dando aula de inglês. E o que eu percebi não foi que deu uma caída, mas que às vezes, como eu estava tendo tipo 4 aulas, 2 de espanhol e 2 de alemão na semana, quando eu chegava na sala para dar aula de inglês, às vezes eu não conseguia pensar na palavra inglês. Eu lembrava na palavra ou em espanhol ou em alemão. E aí eu precisava de uns segundos, o Heitor está com problemas. Eu precisava de uns segundos para poder lembrar daquela palavra. Então talvez a caída tenha sido nesse sentido de que parece que meu cérebro estava com muita informação ao mesmo tempo. Inglês, espanhol e alemão. E aí às vezes eu lembrava de uma palavra numa língua e não lembrava da palavra em outra língua. Então, para mim foi isso. Pra ti, Lavínia, tu tá sentindo que tá tendo caída no inglês enquanto tu aprende alemão? Do inglês, tu tá falando, que tu trava pra falar, né? É, para mim a minha cabeça bagunçou um pouco. Eu não sei como as pessoas que sabem 20 línguas conseguem viver, assim, e organizar tudo dentro da cabeça. Como é que tá sendo pra ti, Heitor? Tu acha que tá influenciando? Né? É o meu sonho, entendeu? Hum, Eu ainda continuo tipo, dou aula. Não senti muita caída, não. Talvez o ritmo do meu writing, que eu tô deixando um pouco de praticar, mas uhum. não tanto não. Porque querendo ou não, tipo, tá tudo aqui, né, na tua cabeça. Então a forma como você escreve, a forma como você fala, logo você tem aquele vocabulário, acho que pelo menos eu não tive essa impressão. Tenho que pensar mais sobre isso. Mas boa pergunta, inclusive, viu? Tu tá travando um pouquinho. Agora eu não tô te ouvindo. A Lavínia tá falando que fala muito inglês, mas conversa muito tempo em alemão, aí a pronúncia do inglês trava, no caso, né? É, a minha cabeça. Porque às vezes era tipo, eu tinha. O Heitor tá com internet. É, isso mesmo. Eu não sei se é porque eu tava no processo de aprender, não sei se tem diferença, assim, depois que você sabe. Porque se você for ver, a gente sabe português e inglês, mas uma coisa não interfere na outra, assim, né? Só naqueles momentos específicos que você quer uma palavra para expressar alguma coisa e aí você só acha na outra língua, mas, tipo, o meu português não atrapalha o meu inglês, o meu inglês não atrapalha o meu português. Então, não sei se é o momento de estar aprendendo outra língua que faz bugar um pouco. Mas foram alguns momentos que aconteceram. Então, o teu norueguês não bugou o teu inglês ainda, Heitor. Pode ser. É, o Heitor tá ruim, gente. A gente tem mais uma pergunta do pessoal que deixou nos comentários, que eu achei muito boa também. Todas as perguntas que vocês deixaram nos comentários eu achei fantástico. Foi da Beatriz. Qual dica você dá para uma mãe que está aprendendo inglês já mais velha e que tem muita dificuldade com a pronúncia? E eu achei muito legal essa pergunta dela, porque dias atrás eu estava pesquisando sobre isso, né? Como os pais e as mães podem estudar em casa. Deixa eu ver aqui. Eu acho. O inglês era minha segunda língua por anos, mas agora tem outra língua que estou usando mais, por isso acho que está indo para trás. Acho que sim, né? Porque você acaba deixando a outra língua de lado um pouco, né? O português e o inglês eu tô usando constantemente porque eu tô dando aula, né? Então, atrapalha. E aí, Gente, Heitor, tudo perdão. bem por aí? Tá caindo toda vez. Eu tô aqui vendo a pergunta da Beatriz sobre dar dicas Ah, para mãe que já está que tá aprendendo inglês já mais velha e tem dificuldade com pronúncia. E aí eu tava comentando, né, que eu tava certo. pesquisando justamente isso por causa da quarentena, né, que estão os pais com os filhos em casa e tem que
lidar com as coisas de casa, tem que lidar com Sim, o trabalho, tem que lidar com estudar, tem que lidar com ensinar o filho, mandar fazer as coisas que a escola ainda está mandando, né, atividades. sim. E aí, no caso dela, ela falou que a mãe dela Então, está assim, aprendendo e que ela está ajudando a mãe dela. E eu acho ah, muito válido isso que tu falou, quando tem criança em casa, mas quando não tem, também desenvolver, né? Por exemplo, o lance de, uhum, se você tiver, sei lá, na cozinha de sua casa, e você não sabe o nome dos objetos ao redor, pega um de papel, vai anotando e tal, vai colocando lá, e depois disso, tirando o papel para ver se... tá travando. Gente, como é que tá aí? O Heitor tá travando pra mim, Heitor. No momento tá sem som. Me digam aí se vocês estão conseguindo ouvir o Heitor direitinho. A Lavínia falou que quer saber isso também, porque a mãe dela tentou fazer cursos várias vezes e todos desistiu. Fala aí, Heitor, vê se eu consigo te ouvir. Travou. Mas o que eu acho que o Heitor tava dizendo é tipo de pegar coisas da. Tá mudo, né? É, tá difícil a internet. E que eu acho interessante é pegar algo que você tem interesse, sabe? Eu tenho a mãe de uma amiga também que começou a fazer curso de inglês e aí ela desistiu porque ela não estava afim de fazer prova. Ela queria aprender inglês, mas ela não estava com saco de ficar fazendo prova de inglês. E então ela desistiu do curso e estava procurando uma professora particular, porque ela queria fugir das provas, queria só aprender, né? Mas eu acho interessante pegar isso de ver, tentar ver quais são os interesses dela. Por exemplo, se ela gosta de cozinhar, talvez buscar vídeos no YouTube que mostrem receitas que sejam em inglês e tentar aprender o nome das coisas que você tem na sua cozinha, dos utensílios, ou até aprender como é, tipo, mexer, bater, cozinhar, fritar, esse tipo de coisa, e tentar meio que incluir o inglês nas coisas que você já faz, nas coisas que você já gosta, entendeu? Se você não tem um objetivo assim específico, tipo, eu quero aprender inglês para fazer um intercâmbio, para viajar. Então você pode pegar os seus interesses e botar o inglês no meio. Essa seria a dica que eu daria para quem já é adulto e que está querendo aprender, né? E na relação da pronúncia também do de ouvir bastante, né? Quanto mais você escuta, mais você vai conseguir pronunciar. Olá novamente, Heitor. Tem que ouvir novo. Ei, E a tá me Lavínia ouvindo falou, agora? tô. Lavínia disse, eu acho que muitas vezes não é nem relacionado ao inglês de fato, mas muita gente mais velha tem dificuldade por não saber mais como estudar. Pode É ser verdade. também. Tem gente que também tem muito do estereótipo de estou velho de. Não velho, mas existem novas formas de aprender e eu não estou mais conseguindo captar essas formas, Uhum, entendeu? Mas eu já tive muitos alunos da terceira idade e, gente, isso é só balela, tá? Tipo, não cai nessa, não. Não vai nessa vibe, porque é real mesmo de todo mundo consegue aprender, tá? Pode uhum, ser que, por exemplo, não seja interessante para um idoso aprender gírias, por exemplo. Ele só quer entender o básico, muitas vezes. Como eu tive um aluno que eu falei de exemplo mais cedo, que ela queria só entender. uhum, Fui viajar e eu queria saber o que a vendedora estava perguntando para mim, entendeu? Coisa uhum, simples. Ou quero saber fazer um pedido no restaurante. Então, uhum. assim, isso é o que geralmente o povo da terceira idade mais procura saber. E assim, realmente todo mundo consegue, tá? Sim. Eu acho que em qualquer idade vai ter os diferentes ritmos de aprendizado, né? Independente da idade que você Aham. é, tem pessoas que vai levar mais tempo, tem pessoas que vai pegar mais rápido, e eu acho que o que influencia também é o tanto que você tenta ficar imerso naquela língua, né? Do tanto que você tem contato. Porque muita gente pode até ser novo, pode ser um adolescente que tem muita facilidade com as coisas, mas acha que vai para aula de inglês 2 vezes na semana, tá ótimo, vai aprender tudo e não precisa fazer mais nada, né? Sim. Tem gente que não faz as tarefas, tem gente que não se interessa por ter o contato com o inglês fora da sala de aula, né?
Então, se você for ver, a gente está 24 horas, 7 dias por semana com português. E aí vai para a aula, tem 3 horas na semana de inglês. Então, né, E olha tem lá, que né? ter. Às vezes é só 2 horas, né? Pois é, então, quanto mais você tem esse contato, mais vai te ajudar a produzir alguma coisa, né? E buscar, tem, como o Heitor falou, né? Tem diversas formas que você pode aprender. Eu acho que você tem que procurar que combina mais com você, né? O que é que você gosta Sim. mais. Tem gente que gosta mais de ver filmes, tem gente que gosta de ver vídeos, tem gente que gosta de estudar com livro, né? Pegar o livro e fazer os exercícios e ler. Então, acho que é muito questão de teste e de se conhecer, né? Conhecer Uhum. o seu método que você gosta de fazer e de que É, forma você exatamente. quer fazer. Isso aí já também já sai das boundaries, né? Dos limites do inglês e é mais mesmo coisa de didática. Então, Uhum, exatamente, eu também concordo com isso, com o que tu disse. Tem gente que vai saber, assim, tudo desde o... porque viu numa música, mas outro vai estar lá com o livro todo rabiscado, porque essa é a forma de aprender, entendeu? Então, é uhum, muito legal de ver, inclusive, quando você é professor, você tem esse... você vê que as pessoas não aprendem do mesmo jeito. Você já sabe que as pessoas não aprendem do mesmo jeito, mas quando você é uhum. professor, você vê na sua frente que as pessoas aprendem de forma diferente. É você, ok, vou tentar juntar tudo que eu posso aqui para tentar passar para essas pessoas, essas crianças, É, no meu caso, né, que eu ensino crianças, da melhor forma possível para que aprendam. uhum, exatamente. Então, acho que a gente já Temos mais passou por todas as perguntas. já? Acho que sim. Alguém Alguém tem tem alguma mais uma pergunta? pergunta? É, passamos por todas que deixaram. Se alguém tiver mais perguntas, esse é o momento. Acho que a gente tem só mais 5 minutos de live. Também bem na hora. Deu certinho. Britânicos pontuais. Não é, rapaz? Nós estamos muito bem nesse negócio de live. Quem Tá sabe a aqui. próxima live aí, ó, em inglês. Não é? Aquelas, né? Você é muito blogueirinha agora, gente. Se você quer uma live com a gente falando somente em inglês, deixa aqui. Você tem Siga uma o pergunta ou The você quer English, uma live em inglês? siga o The English Bit Segue, em você vai curte, conseguir. comenta e compartilha. E salva. E Eu clica achei nos três engraçado naquele, pontinhos. eu achei engraçado naquele dia que a gente tava conversando, né, mandando áudio. Aí tu falou, tá, essa é a primeira vez que eu tô mandando áudio em inglês. Foi a primeira vez. Pra Olha aí, você que ver, né? honra. Vivendo e aprendendo. Uhum. Exatamente. Gravar aí na história, ficar pra história. Não estou Coração do apressando, canal. Lavínia. A gente tem 4 minutos, mas eu não estou apressando. E, gente, qualquer coisa, se vocês tiverem, quem estiver vendo esse vídeo depois, vocês podem comentar aqui mesmo, eu acho, ou no inbox da Manu, do Uhum. The English Bit, e vocês podem tentar tirar dúvidas com ela, tá? Não precisa ser só aqui, não. É, tem o post também de aviso da live, que pode deixar comentário lá também, em qualquer momento. Lavínia, eu quero perguntar sobre a gramática, porque com as pessoas que eu converso é algo comum depois de não estudar mais, ficar com a gramática mais ou menos. Gramática, assim, eu amo a gramática. A minha parte preferida do livro mesmo, porque é onde eu começo a entender as estruturas, sabe? Então, não é aquela Uhum. coisa de, ok, eu só uso isso, por exemplo, não é entender só que o simple past a gente usa quando tiver uma ação concluída no passado. Não, tipo, é bom entender tudo das outras também, entendeu? Você vai linkando, você faz uma timelinezinha, você entende, aqui é o presente simples, aqui é o simple past, ou past simple, como você decidir chamar. Aqui é o present perfect. Então, assim, você consegue fazer toda essa trilha e meio que dançar por entre a gramática daquela língua, entendeu? Então, assim, eu adoro gramática. Deixa eu só dar uma olhadinha na pergunta mesmo. As pessoas começam Uhum. a não Vocês estudar já mais, acham né? que se não ensinassem teriam essa dificuldade também. É interessante isso, porque eu fui aprender mais gramática depois que eu comecei a ensinar. Aham, Porque também. eu já tinha parado de estudar inglês há séculos, e aí quando eu fui ensinar, eu tinha que aprender o que é que eu estava ensinando, né? Porque você aprende, aí você começa a falar, que nem tu falou, só que é como português, né? A gente sai falando, a gente não sabe porque a gente tá
falando. A gente não sabe todas as Sim. regras do português, né, normalmente. Então, inglês comigo era assim também. Então, eu fui estudar gramática para poder ensinar a gramática. E é curioso que eu estava falando ontem com uma amiga minha sobre isso, né? Que ela acha que a gramática é a base de tudo, que você tem que saber É. a gramática para conseguir as outras coisas, né? Eu acho que hoje em dia, não focar tanto na gramática também é importante. Eu gosto de focar na gramática, mas é uma coisa, uma particularidade minha. Então, quando eu estou passando isso para outras pessoas, eu também tento não focar tanto, porque isso pode ser algo que deixa as pessoas entediadas, porque gramática, querendo ou não, é um pouquinho entediante, sim. É Uhum. tipo aulas de português, quando a gente vai entender o que é o mais que perfeito, entendeu? Você fica, É, quando é que eu vou usar isso na minha vida? é. Mas, por exemplo, para quem está escrevendo um livro, um conto, alguma coisa assim, vai entender o motivo de por que se escreve mais que perfeito nos livros. Então, Uhum. a gente tenta sempre mediar isso. Eu acho que eu teria muita dificuldade também se eu não estivesse ensinando a gramática, porque é aquela coisa do ensinando a gente aprende, e é muito disso. Uhum. Eu É, só eu acho que acho que depois vai. também de um tempo... Opa, pode falar. Não termina a tua frase. Então, não, só dizendo que eu acho que depois de um tempo a fala fica normalizada mesmo pra gente, a gente já consegue assimilar tudo rapidamente, mas para chegar a esse nível a gente tem que entender antes, entendeu? Acho que Era isso que eu também ia dizer. deixar de lado também não é a chave. É Uhum. importante sempre dar uma revisada lá. E como o Sim. inglês não é uma língua tão complexa, não tem tanto mistério assim, sabe? Uhum. Concordo. Eu ia dizer isso que tu disse. E eu acho que a gente devia encerrar, porque a gente tem 1 minuto, senão a gente vai ser cortado brutalmente. Mas, então, muito Pois eu vou obrigada por estar agradecer. assistindo. Eu que Agradecer primeiro. agradeço. E obrigado às pessoas que assistiram também e que vão assistir depois, quando tiver gravadas. E avisa pra gente se vocês querem uma live em inglês e se querem saber mais alguma coisa nos comentários. Certo? Manda no inbox tudo, Vou gente. encerrar, vou deixar Obrigadão. salvo. Obrigada, tu. Tchau, Bye gente. bye. Tchau, Heitor. See you Até later, mais. hater.